A todos, meu nome é Oscar Linares. Eu faço pós-doutorado aqui no Laboratório de Banco de Dados e Imagens, no ICMC, com a professora Agma e o professor Caetano Traino. O tema que vou apresentar agora para vocês é sobre segmentação de imagens. Estes são os conteúdos da apresentação. O primeiro que vou falar um pouco é sobre o conceito de segmentação de imagens. Vou tentar explicar um pouquinho quais são os objetivos principais da segmentação de imagens. Depois, eu vou falar um pouco sobre a representação da imagem, basicamente como que uma imagem é representada de forma digital. E em seguida vou apresentar vários métodos de segmentação de imagens, cada um deles com diferentes abordagens e diferentes aplicações. O primeiro deles é Image Binarization, ou segmentação do fundo da imagem, ou Background and Foreground Segmentation, também é conhecida. No ponto 4 eu vou apresentar uma técnica chamada Region Growing, o crescimento de região. Em seguida vou falar um pouco dos métodos baseados em Level Set, que são os métodos um pouquinho mais complexos, mas que funcionam muito bem. E por fim vou falar dos métodos baseados em grafos, que eles também funcionam muito bem. No ponto 7 eu vou falar de Superpixels, que na verdade é um método que vem sendo muito usado como uma etapa de pré-processamento ou pré-segmentação, porque permite reduzir muito a quantidade de informação a ser processada. E por fim vou falar dos métodos um pouquinho mais modernos, que são os métodos baseados em Deep Learning, ou aprendizado profundo. E também vou apresentar algumas ferramentas, frameworks interessantes para quem tem interesse em mexer com não apenas segmentação de imagens, sino também com processamento de imagens em geral. Bom, o que é segmentação de imagens? Basicamente, a ideia é dividir uma imagem em múltiplos segmentos. Por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos. O primeiro exemplo é segmentação de um slide de uma tomografia computarizada do cérebro. Então, nesse caso, a segmentação visa dividir o cérebro em suas estruturas anatômicas. Então, o cérebro é dividido ou segmentado, nesse caso, em 3 diferentes estruturas anatômicas. Aqui na direita temos outro exemplo de segmentação, nesse caso segmentação de olho humano. Também a segmentação consegue dividir ou identificar todas as partes ou as estruturas anatômicas do olho, incluindo os cílios também, como pode se ver aqui. Nesses dois exemplos que eu estou apresentando, um deles tem aplicação na medicina, que é segmentação do cérebro. No caso desta segmentação do olho, é basicamente para reconhecimento de retina, que seria a aplicação em biometria, que é bem importante identificar a posição da retina no olho humano. No exemplo aqui embaixo é um exemplo de segmentação de cenas naturais, que eu acho que é dos exemplos mais clássicos ou das aplicações mais usadas em segmentação de imagens, no qual a imagem é uma cena natural, uma fotografia, e a ideia é identificar os diferentes objetos que se encontram na imagem. Outras aplicações interessantes da segmentação de imagens é visão computacional. Basicamente, a visão computacional é muito empregada em dispositivos robóticos, ou também em image retrieval, para recuperação de imagens baseada em conteúdo, entre outras muitas aplicações. A segmentação de imagens é uma ou talvez a tarefa mais complexa em processamento de imagens.
dentre de todas as aplicações que existem em processamento de imagens, a segmentação de imagens é talvez a mais complexa, principalmente pela complexidade das estruturas que normalmente têm que ser segmentadas. E porque muitas vezes, sobretudo em segmentação de imagens de cenas naturais, o objetivo da segmentação é muito subjetivo. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma imagem. Aqui temos na direita um pássaro. Essa imagem eu peguei do Berkeley Dataset. É um dataset que disponibiliza um benchmark para a segmentação de imagens de cenas naturais e disponibiliza também segmentações feitas por usuários. E o interessante dessas segmentações é que todas elas são diferentes e nós não podemos falar que uma delas é correta ou uma delas é a certa e as outras não. Então, isso aqui é um pequeno exemplo para mostrar a complexidade do processo de segmentação de imagens, principalmente focando na parte subjetiva da aplicação. Por exemplo, aqui na direita, eu coloquei só 4. Às vezes eu vi que tem imagens que tem até mais de 10 possíveis diferentes segmentações. Por exemplo, aqui embaixo, o pássaro, a pessoa que segmentou o pássaro, ela não colocou o bico do pássaro, e as pessoas que segmentaram o pássaro aqui em cima colocaram o bico. Essa aqui outra colocou as asas, essa aqui não colocou as asas. Então, o critério para segmentar uma imagem de cena natural é muito subjetivo. Esse é um dos pontos mais complexos da segmentação e que acaba sendo muito difícil de implementar ou desenvolver um algoritmo que seja capaz de lidar com um processo de segmentação de forma que a acurácia seja muito alta. Por outro lado, a segmentação também sempre vai depender da aplicação. Por exemplo, aqui no slide anterior, em segmentação do tipo de imagem médica, por exemplo, a gente não tem muito esse problema de subjetividade na segmentação, porém, as estruturas a serem segmentadas normalmente são muito complexas e a acurácia da segmentação tem que ser muito alta, sobretudo em medicina. O mesmo acontece, por exemplo, em biometria, onde o objeto de interesse, nesse caso o olho, a retina, tem que ser segmentado com muita acurácia, com muita precisão, para poder extrair características que permitam aplicar algoritmos de geobiometria. Nesses casos, o objeto de interesse ele é conhecido de antemão, porém a precisão da segmentação tem que ser muito alta. No entanto, em visão computacional, por exemplo, mais para frente vou mostrar alguns exemplos, já a precisão, a acurácia da segmentação não tem que ser muito alta, porém tem que ser muito rápida para identificar, por exemplo, pessoas em uma cena de vídeo. Então, essa seria uma outra aplicação. Enfim, basicamente essas são as duas maiores complexidades da segmentação de imagens, que sempre vai depender da aplicação e que normalmente é uma tarefa muito subjetiva. Bom, durante estes últimos anos, eu acredito que já quase uns 30 anos atrás, muitos algoritmos têm sido propostos para segmentação de imagens. Muitos deles baseados em algoritmos muito simples, porém com muitas aprimorações. Mas eu coloquei aqui alguns dos algoritmos ou alguns dos métodos mais gerais usados para segmentar imagens,
como já disse, cada um desses métodos tem que ser escolhido pensando na aplicação específica e pensando também no tipo da imagem que a gente tem. E também muitos deles podem ser empregados de forma híbrida, então quer dizer que eu posso combinar muitos deles. Um dos mais simples é o thresholding. Thresholding é basicamente separar, definir um valor de um pixel, ou mais de um valor de pixel, e separar a imagem dependendo se os outros pixels são maiores ou menores de aquele limiar definido pelo usuário. E com isso a gente consegue dividir a imagem normalmente em duas regiões, que seria o background e o foreground. Existe também métodos baseados em histograma, métodos baseados em textura. A gente pode analisar a textura, por exemplo, ou a distribuição estatística dos pixels para identificar regiões de interesse. Existem também métodos basados em crescimento de regiões, em redes complexas, em grafos, em deep learning e métodos híbridos. Outro tipo de aplicação também é que existem duas abordagens, basicamente duas abordagens diferentes, que são a abordagem assistida pelo usuário e a abordagem automática. Por exemplo, aqui nessa segmentação baseada em corte em grafos, é uma segmentação assistida pelo usuário, porque é o usuário quem vai indicar qual objeto de interesse. Como eu já disse, em segmentação de cenas naturais, é muito difícil saber de antemão qual é o objeto de interesse, porque não existe um padrão geral para poder identificar os objetos de interesse em cenas naturais. Portanto, é muito importante alimentar o algoritmo com informação sobre os objetos de interesse a serem segmentados. Nesse caso, a linha vermelha vai indicar que a pessoa, o usuário, tem interesse em segmentar a lama aqui. E com as linhas azuis, ele vai indicar que isso aqui seria o background da imagem. E o algoritmo ele simplesmente vai segmentar a imagem em duas regiões, que seria o background e o foreground. Esse aqui é outro exemplo de segmentação de cérebro. Nesse caso, o método utilizado é Region Growing. E o usuário precisa colocar ou indicar a parte interna do objeto de interesse, que nesse caso seria o cérebro, com regiões conhecidas como sementes. Aí o algoritmo ele vai procurar ou vai fazer que essas sementes cresçam de forma a identificar o objeto de interesse. Bom, antes de continuar com os métodos, eu queria só fazer uma observação rápida sobre como é representada uma imagem em forma digital. Normalmente, em forma digital, as imagens são representadas como matrizes bidimensionais ou tridimensionais. Existem imagens tridimensionais, por exemplo, tomografia computarizada, ressonância magnética, ou também são conhecidas como imagens volumétricas. Não é o mesmo, eu gostaria de aclarar que uma imagem volumétrica não é o mesmo que uma malha, não é o mesmo que um objeto 3D renderizado, por exemplo, com OpenGL, que ele é construído com malhas. Nesse caso, a gente está falando de volumes, é uma matriz tridimensional, que tem todos os pixels representados, é um volume, ok? Existem basicamente duas formas de atribuir valores a esses pixels. A primeira delas é usar um valor único para cada pixel. Também são conhecidas como as grayscale ou escala de cinza, ou single channel. Nesse caso, cada pixel tem um único valor. Normalmente, esse único valor é representado por um valor de 8 bits.
ou um unsigned chart, o qual permite armazenar 256 possíveis valores, ou de 0 a 255, de 0 a 255, e porque o RGB, o espaço de cor RGB, ele permite a representação de valores numéricos de 0 a 255, ok? Mas não é a única forma de representar imagens com um único valor. Por exemplo, a tomografia computadorizada, os pixels, ou nos voxels neste caso, eles também têm um único valor, só que o range, o intervalo de valores é bem maior, é mais ou menos de menos 1000 até 1000 valores possíveis, mas também é um single channel, é um único valor, ok? A forma de representar imagens coloridas normalmente é usando o modelo RGB, nesse caso são 3 canais, e a forma de representar a imagem internamente, na verdade, são 3 matrizes, uma matriz para cada um dos canais RGB. Também existe outra forma de representar, uma única matriz com pixels que armazenam vectores RGB. Mas falando em termos de armazenamento, a gente pode pensar em imagens representadas por uma matriz para cada um dos canais, ok? E existem também outros modelos de cor, não só RGB, existem modelos de cores, por exemplo, CMYK, SILAB, XYC. O uso de cada um desses modelos vai depender também da aplicação. Mas, de forma geral, os algoritmos, ou quase todas as implementações, se baseiam no RGB ou no Grayscale. Bom, é isso. O primeiro método que eu vou apresentar agora para segmentação é a Background and Foreground Segmentation, também conhecida como binarização, ou simplesmente identificação do fundo da imagem, ok? Esse tipo de segmentação poderia ser o mais simples, porque é mais simples em termos de processamento, porque na verdade o único que é preciso ser feito é definir um valor limiar, um threshold, que permite separar a imagem em dois, como eu coloquei nesse exemplo aqui. Foi definido um limiar e todas os pixels em cima desse limiar, ou maiores desse limiar, eles são agrupados em um primeiro grupo, e os pixels maiores eles são agrupados em um segundo grupo. Então o processamento é muito rápido, é linear. Só que definir o limiar, ou encontrar um valor limiar, é uma tarefa muito complexa, e também vai depender da imagem sendo segmentada. E mesmo assim, o simples fato de definir, ou ter que definir um valor limiar global para toda a imagem, faz com que a segmentação dificilmente seja totalmente precisa. Existem muitos algoritmos para basicamente definir ou encontrar o melhor valor limiar para cada uma das imagens de forma diferente. Eu coloquei aqui uma lista de bastantes algoritmos. Eu coloquei aqui em negrito os mais usados. Eu acho que o mais usado é o algoritmo de Otsu, que basicamente o algoritmo o que faz é criar o histograma da imagem. Como pode ver nesse histograma aqui, que é o histograma que corresponde a essa imagem aqui, é um histograma bimodal, que quer dizer que tem dois máximos locais. O primeiro aqui está na esquerda, o segundo aqui na direita. O Otsu, ele funciona muito bem com esse tipo de imagens, que tem um histograma bimodal.
Aqui dá claramente para ver que o histograma é bimodal, porque o fundo da imagem ele vai ser uma imagem, um lado do histograma, e as partes mais claras vai ser outro lado do histograma. Então, a ideia do algoritmo de Odds é encontrar a maior variança localmente, ele vai encontrar a maior variança analisando o histograma, e vai definir o melhor valor limiar para poder fazer a separação da imagem. Baseando-se nessa ideia, existem várias outras abordagens, a máxima entropia, o algoritmo de Lie, o algoritmo de triângulo, que são, na verdade, todos muito parecidos, baseados no algoritmo de Odson, que tentam encontrar o melhor valor limiar. Qual o melhor deles? Como eu já disse, nós temos que definir a aplicação, o tipo da imagem que nós queremos segmentar, para poder utilizar ou definir qual deles é o algoritmo que mais se adequa a nossas necessidades. A segmentação ou a binarização da imagem normalmente não é resultado final do processo, normalmente é aplicado como pré-processamento, porque a ideia é reduzir a quantidade de informação a ser processada. Por exemplo, se nós dividimos essa imagem ou tiramos o fundo da imagem daqui da esquerda, muita quantidade de informação que na verdade é irrelevante para a segmentação, ela vai ser jogada fora ou vai ser desconsiderada. Assim, nós podemos aplicar um algoritmo de segmentação mais preciso, por exemplo, para segmentar as estruturas anatômicas do cérebro, de forma que o resultado ou a quantidade de processamento seja menor. Então, normalmente estes algoritmos de background foreground segmentation são aplicados como um primeiro passo por serem muito rápidos e por permitirem eliminar essa quantidade excessiva de informação innecessária. E o maior problema, como eu já disse, é definir um threshold global. Não existe um método perfeito, ótimo para todos os tipos de imagens. Um outro método muito usado e muito simples também para a segmentação, nesse caso o objetivo é segmentar regiões de interesse, é o método region growing, ou crescimento de região, que muito provavelmente é um dos métodos mais usados em segmentação de imagens médicas, porque a vantagem de muitas modalidades de imagem médica, como por exemplo MRI ou tomografia computarizada ou raio-x, é que elas conseguem definir ou conseguem ser representadas com um contraste muito bem definido. Quando uma tomografia computarizada é tomada de um paciente ou quando o paciente é submetido a um raio-x, normalmente espera-se que a calibragem do aparelho seja ótima, de modo que visualmente já o contraste permita identificar ou diferenciar as estruturas anatômicas. Então, métodos como crescimento de região, eles permitem ou podem ser aplicados de modo a aproveitar essa clareza no contraste para poder extrair ou segmentar as estruturas anatômicas. Esses métodos são muito usados principalmente para segmentação de ossos ou segmentação de cérebro, onde as principais estruturas anatômicas do cérebro ficam bem diferenciadas do fundo da imagem, falando em termos de contraste. A ideia básica dos métodos baseados em crescimento de região é definir um objeto de interesse. O usuário define um objeto de interesse, normalmente esse objeto ele coloca pontos, marca alguns pixels internos, que normalmente são conhecidos como sementes. E depois é aplicado algum dos métodos que eu coloquei aqui, por exemplo, Connected Threshold, é definido um threshold, um limiar, e
A semente ela vai crescendo, imaginem-se que é um crescimento com um vazamento de água, ela vai procurando nos vizinhos de cada dos pixels que fazem parte da região, nesse caso seria a região vermelha, e se o limiar, se o pixel ele é menor ou maior o limiar, depende da aplicação, ele passa a ser parte da região que ela está crescendo. Existem outras, por exemplo, mais usada que é a Confidence Connected, que na verdade é o único que faz atualizar o valor médio e o desvio padrão da região para poder definir aquele limiar e determinar se os pixels, ou determinar se o pixel vizinho irá fazer ou não parte da região. Então, tem várias abordagens que na verdade são bem simples para poder implementar esse método. É claro que existem muitas melhoras, otimizações, ou tem muitos artigos que tentam melhorar aquele if, aquela pergunta se os pixels vizinhos deveriam ou não fazer parte da região, tentando melhorar sobre todo ou parar o crescimento da região nas partes onde a, o contraste da imagem não é muito claro. Okay? Mas esses são basicamente os métodos básicos que o pessoal usa. Qual é o maior problema do método de crescimento de região? É o noise, o barulho, os problemas com a imagem. Por exemplo, que eu coloquei aqui um exemplo, que às vezes tem esses pontos aqui, que eu acho que em português é o barulho na imagem, o nome desse tipo aqui, o salt and pepper, que se o método ele não for muito robusto, vai gerar uma segmentação pouco precisa com muitas regiões não segmentadas de forma correta ou com pequenos buracos. Todas essas partes aqui, sobretudo os pontinhos de salt and pepper, elas não são corretamente identificadas pelos algoritmos. Então, esse é um dos maiores problemas do region growing, principalmente por causa de que os métodos são muito simples. Um outro conjunto de métodos muito usados também é o level set. Level set, a ideia é mais ou menos parecida com o crescimento de região, em termos de que o usuário tem que definir a parte interna do objeto de interesse e depois rodar um algoritmo para ele conseguir identificar as bordas ou os limites do objeto de interesse. Só que no caso do level set, ao invés de crescer uma região, de que uma região cresça, a ideia é definir uma curva que ela vai ir crescendo até encontrar ou até parar, dados certos critérios. Basicamente, eu coloquei aqui um exemplo. Na parte interior de um objeto, a curva, o resultado da equação do crescimento da curva é maior do que zero, mas quando ele encontra o zero level, que basicamente ou normalmente é definido como a gradiente vai mudar de signo, ela vai passar de ser maior do que zero para ser menor do que zero. Então, o algoritmo ele tem que parar o crescimento desse contorno aqui. Imaginem que isso aqui é uma montanha e a gente está na parte interna da montanha e a gente vai subindo na montanha até que chega um ponto máximo e daí desce de novo. Então o signo da gradiente nesse ponto aqui ele vai mudar. Então esse é um indicativo de que o crescimento do contorno ele tem que parar. Essa é a ideia básica do crescimento de região. A representação, na verdade, é simples, é simplesmente definir uma curva e o critério de parada da curva é quando o ponto zero é encontrado ou aquela mudança de signo.
E para poder definir o crescimento da região, é basicamente uma equação diferencial, ou simplesmente uma equação basada em velocidade, que vai definir como é que vai ir crescendo o contorno. Aqui na direita eu desenhei um pouquinho de como é desenhado o contorno em cima de uma imagem e quais são os valores que ela vai tomando. Então a gente deriva essa equação diferencial para, utilizando esse parâmetro V aqui, que é a velocidade da derivação, que é o que basicamente vai definir o próximo passo, quanto que a nossa curva se vai deslocar, entendeu? Qual é o maior problema? Que normalmente implementar ou testar métodos numéricos para resolver equações diferenciais baseadas em velocidade, normalmente elas tendem a ser muito inestáveis. Então, esse crescimento aqui dessa região, às vezes, a inestabilidade é muito grande e o método numérico para poder simular o crescimento dessa região aqui, para poder derivar essa função aqui, muitas vezes é muito custoso em termos computacionais. Então, para fazer a segmentação de imagens cúbicas, por exemplo, tridimensionais, às vezes o método ele é muito preciso, porém o tempo computacional é muito alto. Então, aí tem que ser evaluado o trade-off, para ver se vale a pena utilizar um desses métodos, considerando o tempo alto de processamento. Porém, existem muitas ferramentas, como vou apresentar mais para frente, que fornecem otimizações computacionais para isso. Por exemplo, multithreads, para poder acelerar um pouco o processo de deslocamento da curva na simulação de algum método numérico. Ok? Algunos dos algoritmos más usados para level set son el fast matching, que esse aqui, que a ideia é fazer um matching entre a curva e os pixels da imagem. O Geodesic Active Contours, que também é muito conhecido, que ele utiliza as forças, ele simula uma força interna e uma força externa. Mais ou menos a ideia é tem uma força que ela puxa para fora da curva e outra que puxa para dentro da curva, e quando acontece aquela mudança de signo, vai parar a curva. Existen métodos baseados en linear, métodos baseados en la ecuación laplaciana, porque o bom da equação laplaciana é que é bem sensível para contraste. Então, quando o contraste da imagem é baixo, por exemplo, nessas partes aqui, aplicar algum limiar ou algum critério baseado na distribuição laplaciana, ela ajuda muito bem a definir essas regiões onde o contraste é baixo. Existen também algoritmos basados no algoritmo de Canny, que na verdade Canny é um algoritmo que usa a informação da gradiente para encontrar a mudança de signo da gradiente na imagem. E como eu já disse, o principal problema desse método é que é um pouco lento para processar. Porém, os resultados normalmente eles são muito bons. Eu coloquei aqui um exemplo como que o método consegue identificar as estruturas anatômicas, mesmo que o contraste ele não é suficientemente claro. Outro conjunto de métodos interessante são os métodos basados em corte em grafos. A ideia básica é representar a imagem em um grafo. A imagem normalmente é um objeto bidimensional, é uma matriz, ou tridimensional pode ser. Então, uma matriz no espaço bidimensional ou no espaço tridimensional. E a ideia é mudar o espaço dessa imagem para o espaço unidimensional dos grafos. Os grafos, as redes, elas são representadas em um espaço unidimensional. Qual é
o método normalmente usado é criar um grafo de modo que cada pixel é mapeado como um vértice do grafo e definir alguma função, por exemplo, similaridade de cor, que é uma das mais usadas, para criar as conexões entre esses vértices. Então, a gente mapeia cada um dos pixels como sendo um vértice do grafo e define alguma função de similaridade entre esses pixels para definir o peso das arestas que conectam esses pixels. O principal problema desse método é que só a criação do grafo já demorada, ela toma tempo computacional, porque a gente tem que literalmente convertir a imagem do espaço bidimensional para o espaço unidimensional do grafo. E tem que fazer o cômputo da similaridade para cada um dos pixels. Então, já esse é um processo um pouco lento. Normalmente, uma vez montado o grafo ele é representado matematicamente como uma matriz quadrada de n por n, onde n é o número de pixels. Então, já a quantidade de informação armazenada é elevado ao quadrado. Então, se nós temos uma imagem de 10 pixels, a nossa matriz de adjacência ela vai ser de 10 vezes 10. Então, já a quantidade de informação é muito alta. Qual é o objetivo? Uma vez montado o grafo, a ideia é encontrar uma divisão do grafo. Normalmente, a gente divide o grafo em duas regiões. Então, dividir um grafo em dois subsets de vértices, de modo que, quando a gente faz a conversão de volta, a gente divide o grafo e faz a conversão de volta, ou seja, passa da representação de grafo para a representação de imagem, nós temos a imagem segmentada, ok? Eu coloquei aqui a equação básica de como encontrar esse corte ou essa melhor divisão do grafo. A ideia é basicamente dividir o grafo em dois conjuntos, o conjunto GDI e GDJ. Aqui nesse caso a função delta, que é uma função que nós não sabemos como é que ela funciona, mas essa função delta ela vai retornar se o vértice I e o vértice J elas deveriam fazer parte do mesmo grupo ou não. Então vai retornar 1 ou 0, 1 ou 0. E a ideia final é minimizar a somatória disso aí. Então, quanto menor seja a somatória desta equação aqui, significa que melhor vai ser a divisão. Nós temos, é bom lembrar que os pesos do grafo, normalmente, quando os pixels são muito parecidos, o peso tem que ser alto, e quando os pixels são bem diferentes, o peso tem que ser baixo. De modo que essa somatória aqui vai ser minimizada quando nós sejamos capazes de encontrar a melhor separação do grafo. Qual é o problema? É como fazer isso? O primeiro dos problemas é que encontrar a melhor divisão de um grafo é um problema NP-hard. Então, não existe até agora uma solução ótima, uma solução polinomial para encontrar a melhor divisão de um grafo. Mesmo assim, existem muitas soluções aproximadas que são muito eficientes. Uma das mais usadas e a mais simples é o particionamento laplaciano, que a ideia básica é representar o grafo, em vez de representar o grafo com a matriz de adjacência, como coloquei aqui, o grafo é representado com uma matriz chamada de matriz laplaciana, que é basicamente uma forma de representar a matriz usando o grau de cada vértice e encontrar ou usar o segundo eigenvalor associado usar o segundo eigenvector associado ao menor eigenvalor da matriz laplaciana para encontrar essa divisão do grafo. O método não é muito complexo, mas o problema é quando o grafo é muito grande, fazer o cômputo dos eigenvalores é muito caro. Então, para imagens mais ou menos grandes, até 500 vezes 500, por exemplo, encontrar ou representar a imagem
com, com a matriz laplaciana, pode ser processado com um tempo computacional mais ou menos interessante. Já quando temos imagens muito grandes ou imagens tridimensionais, mesmo que o particionamento seja bom, só o cômputo dos eigenvalores ou da matriz laplaciana é muito custoso em termos computacionais. Outra abordagem é o algoritmo de Ford-Fulkerson, ou fluxo máximo, também conhecido, que ele basicamente vai encontrar uma divisão do grafo de modo que a somatória dos vértices que conectam dois grupos diferentes seja mínima. O problema desse método, que também é um pouco custoso, então não é possível usar esse método quando imagens são muito grandes. E também temos um outro conjunto de algoritmos um pouquinho mais modernos ou mais atuais, que eles são baseados na teoria de redes complexas. Aqui vou fazer uma pausa rápido para falar um pouquinho de redes complexas. Na verdade, as redes complexas é uma teoria que surgiu uns 15 anos atrás, mas que uns 5 anos atrás ela foi muito estudada, tem muitos algoritmos, muitos pesquisadores trabalhando em redes complexas, principalmente por causa da aparição das redes sociais, do Facebook, Twitter, Instagram. Então, os pesquisadores que estudam ou estudavam as redes sociais, eles têm desenvolvido, têm proposto muitos algoritmos interessantes para encontrar comunidades nessas redes complexas. Qual é a diferença entre grafo e rede complexa? Basicamente é o mesmo falando em termos matemáticos. Uma rede complexa ou uma rede em geral, ela matematicamente é representada como um grafo. Então, de modo abstracto, podemos usar o mesmo termo para falarmos de rede ou falarmos de grafo, ok? Bom, mas existem algoritmos que eles foram especialmente desenvolvidos para segmentar ou encontrar comunidades, como eles chamam, em imagens, em grafos ou em redes muito grandes, com mais de 1 milhão de vértices. Por exemplo, o Fast Grid algoritmo, Multi-Level Modularity ou Edge Betweenness, que ele é um pouquinho mais lento, mas que mesmo assim ele funciona. Então, esses algoritmos também são bons. Qual é o problema desses algoritmos? A precisão. A precisão desses algoritmos não é muito boa e normalmente esses métodos não são métodos que vão gerar o mesmo resultado, não são métodos deterministas. Então, aplicar esses métodos em segmentação de imagens médicas, por exemplo, nem sempre é uma boa ideia, porque eles não garantem o mesmo resultado em uma seguinte aplicação. Mesmo que o resultado seja muito parecido, ele pode variar por causa de que não são métodos deterministas. Qual é a maior vantagem desses métodos? A acurácia em geral, eles são muito precisos. É possível também implementar esses métodos, como eu coloquei nesse exemplo aqui, com a ajuda do usuário. E eles conseguem, se a função de distância entre os vértices é muito bem definida, esses métodos são muito precisos, melhores do que métodos baseados em crescimento de região, ou melhores do que métodos baseados em level set, para segmentar estruturas desse tipo que eu coloquei aqui. Onde a estrutura, por exemplo, aqui é uma camada celular, é muito complexa, porque nenhum algoritmo, ou dificilmente um algoritmo de crescimento de região, ou algoritmos de level set, vão ser capazes de identificar a estrutura interna como sendo um todo. Já os algoritmos basados em grafos, eles são capazes de fazer isso, ok? O principal problema desses métodos é que não existe uma solução ótima e que o número de vértices normalmente é muito elevado e a quantidade de processamento para segmentar o grafo é muito alta. Já aqui eu queria falar de um método de segmentação que ele apareceu ou começou a ser muito usado lá uns 7 anos atrás,
mas que ele continua sendo muito usado. Existem muitos algoritmos para fazer isso aqui, que são algoritmos de superpixels. Na verdade, os superpixels não é um método de segmentação propriamente dito, em termos de que eles não são capazes de identificar um objeto de interesse em particular. Mas a ideia geral de superpixels é a seguinte. Problema. As imagens, elas são representadas com uma quantidade muito alta de pixels, especialmente as imagens médicas ou as imagens volumétricas. A quantidade de pixels ou voxels em uma imagem volumétrica é contabilizada em milhões. Tem imagens que têm mais de 1 bilhão de voxels. Isso é uma quantidade muito alta. Porém, existe uma característica bem interessante em quase todas as imagens, que é a quantidade de informação redundante. O que é isso? Por exemplo, aqui nessa figura, nós vemos que, por exemplo, a mão, o rosto da pessoa aqui, tem muitas regiões onde os pixels eles têm cores muito semelhantes, muito semelhantes. Então, essa informação pode ser considerada como informação redundante. Então, a ideia dos superpixels é segmentar a imagem de modo a agrupar esses pixels que têm cor parecida. Existem muitos algoritmos que foram propostos para segmentar uma imagem em superpixels. O mais usado, se eu não me engano, é o método SLICI, que é esse que coloquei aqui, o Simple Linear Interactive Clustering, que eu acho que é o mais usado, por ser um dos mais precisos. O outro muito usado também é esse aqui, o Speeded Up Turbo Pixels. A vantagem desse algoritmo é que ele é muito rápido. Mas, em geral, como eu coloquei aqui, os superpixels, eles conseguem duas coisas bem interessantes. Primeiro é reduzir a quantidade de informação em até mais de 90%. E eles também são muito bons identificando os contornos da imagem. Normalmente, qualquer algoritmo de superpixels, ou algoritmo SLICI, que é o algoritmo que eu coloquei aqui, a capacidade que ele tem de identificar os contornos da imagem é muito boa. Então, pré-segmentar imagens, por exemplo, como eu coloquei aqui, uma imagem tridimensional usando superpixels, acabou virando uma etapa de pré-processamento quase padrão. Os últimos papers ou publicações que eu encontrei que tentam aplicar métodos de segmentação em imagens grandes, sobretudo imagens médicas, onde a quantidade de informação redundante é muito alta, quase todos, ou a maioria deles, usa superpixels já como sendo uma etapa de pré-processamento obrigatório. Então, eles permitem, por exemplo, como eu coloquei aqui, aplicar métodos precisos, porém muito custosos, como corte em grafos, em imagens 3D com resultados muito bons. Então, a gente, nesse caso, ao invés de mapear uma imagem em um grafo onde cada pixel é mapeado como um vértice, nesse caso, cada superpixel seria mapeado como um vértice. Assim, a quantidade de vértices do grafo cai significativamente e é possível aplicar métodos custosos, como por exemplo o método laplaciano de corte em grafos, para poder fazer a segmentação. Qual é o problema dos superpixels? O principal problema é que eles não são adequados quando a imagem tem textura. Eles não conseguem uma convergência boa quando a textura, onde existe textura na imagem, ou quando a textura é muito notória ou evidente. E existe uma pequena perda de informação, mas que normalmente não é significativa ou pode ser desconsiderada. Mas o principal problema é a segmentação de imagens que têm textura. Por fim, existe outro conjunto de métodos que são métodos baseados em Deep Learning, que são também métodos modernos, que a vantagem desses métodos é que a segmentação de imagem
pode ser formulada também, ou pode ser definida com um método de classificação. A gente tem que classificar pixels em diferentes classes. Então, a gente tem classe A, classe B, classe C, e a gente pode modelar a imagem ou modelar o nosso algoritmo de segmentação como um método de classificação, de aplicar alguma das estratégias de Deep Learning para fazer a segmentação. Normalmente, o pessoal de visão computacional tem, ou também o pessoal de image retrieval, tem empregado muito métodos de Deep Learning para fazer segmentação semântica. Por exemplo, a ideia é apenas identificar ou fazer uma segmentação não precisa, por exemplo, de pessoa, carro, como coloquei aqui na imagem. Nesse caso, é feita a identificação, mas não existe uma segmentação totalmente precisa, ok? Então, uma das aplicações de Deep Learning para fazer image retrieval ou visão computacional é com essa aplicação aqui, identificar ou conseguir identificar objetos desde uma perspectiva semântica, mas nos quais a segmentação não tem que ser muito precisa. Vantagem desses algoritmos que são muito rápidos e existem muitas redes já previamente treinadas que a gente pode usar para fazer esse tipo de segmentação. Um dos métodos mais usados são as redes convolucionais para fazer esse tipo de identificação. Também é possível fazer particionamento ou segmentação tradicional, onde o nosso interesse é fazer a segmentação do objeto de forma precisa. Nós temos interesse em segmentar objetos de forma que a acurácia, a precisão da detecção dos contornos dos objetos seja a melhor possível. Também é possível treinar redes para fazer esse tipo de segmentação. Os principais métodos são as Fully Convolutional Networks, que são as redes convolucionais, os encoder-decoder networks ou convolutional models combinados com Affine Contours. Então, aí o pessoal que está fazendo é combinar ou usar redes convolucionais junto com métodos de contorno ativo ou level set, para tentar melhorar a segmentação ou aplicar esses métodos como um pós-processamento. Normalmente é aplicado primeiro um passo de Deep Learning que permite identificar mais ou menos de forma precisa objetos de interesse, e depois são aplicados outros métodos como por exemplo o Active Contour para finalizar ou refinar a segmentação. Uma das vantagens é que existem muitos datasets disponíveis. Existem muitas universidades, instituições tipo Google, Facebook, que eles disponibilizam datasets treinados, porque essa ideia, a gente tem que treinar o algoritmo com os rótulos. E existem muitas livrarias prontas, implementadas, que a gente pode usar em livrarias em Python, em C++, que permitem criar nosso pipeline ou definir nosso modelo de Deep Learning para fazer a segmentação. Um dos principais problemas continua sendo o datasets, porque por um lado existem muitos datasets, mas quase todos os datasets que existem, eles são voltados para a segmentação de imagens de cenas naturais. Encontrar datasets rotulados, por exemplo, para fazer segmentação de imagens médicas, ainda é difícil. Não existem muitos, ou existem alguns pagos, a gente tem que pagar para ter acesso a esses datasets rotulados. Principalmente porque é uma tarefa muito complicada, muito demorada, fazer a rotulação de um dataset bom, ótimo, que permita treinar uma rede que gere bons resultados. E outro problema é que aplicar esses métodos em medicina ainda, às vezes, tem pessoas que não confiam muito, principalmente porque os datasets não são muito confiáveis. Então, esse é um dos principais problemas. Outro problema é que em medicina também rotular um dataset tridimensional
é muito mais complexo ainda. Então, existem muitos poucos datasets de imagens tridimensionais, como por exemplo tomografias computarizadas, que permitam ou que forneçam aqueles rótulos que permitam treinar nossas redes. Por fim, eu queria mostrar para vocês alguns dos frameworks que eu acho mais interessantes para processamento de imagens em geral ou segmentação de imagens. Um dos melhores, ou talvez o melhor framework que existe atualmente para processamento de imagens médicas é o Unsigned Toolkit, ou ITK. Ele é especialmente criado para fazer processamento de imagens médicas. Ele permite trabalhar com imagens tridimensionais ou bidimensionais de forma totalmente independente. Ele é implementado tudo em C++, porém é possível usar o ITK em Python. Um outro framework muito usado também é o OpenCV, que inicialmente ele foi criado, desenvolvido para trabalhar com visão computacional, mas que ele também fornece muitos métodos interessantes para processamento de imagens, inclusive ele tem, se não me engano, já superpixels, ele consegue mexer com textura, e ele é cross-platform, então ele é implementado em C++, mas é possível usar em Java, MATLAB ou Python. Uma outra livraria muito boa, que eu recomendo muito também, é a DLib, ou DLib, que ela fornece algoritmos para Deep Learning e processamento de imagens. Ela é implementada em C++, e a gente tem que usar C++, mas a vantagem é que ela é uma livraria que fornece muita transparência na hora de fazer as conversões ou trabalhar com a livraria standard do C++, a STL. Então, e tem muitos algoritmos de Deep Learning e Image Processing prontos, então eu recomendo muito também essa livraria. O iGraph é uma livraria para Network Analysis. Ela é implementada em C, ela tem muitos algoritmos para particionamento ou segmentação ou detecção de comunidades em redes complexas. Então, se alguém tiver interesse em fazer segmentação de imagens baseada em grafos, então o iGraph é uma livraria que já vai fornecer todo o processo de segmentação do grafo. Ela está escrita em C, mas que tem uma interface para Python e R. MATLAB e Octave, eles também têm livrarias para processamento de imagens. MATLAB, sobretudo, ele tem muitos algoritmos, ele tem segmentação baseada em grafos, superpixels, já tudo pronto para poder fazer processamento de imagens. E por fim, a TensorFlow, que eu acho que todo mundo conhece essa livraria, que ela está escrita em C++, mas que tem uma livraria para Python, que principalmente vai fornecer uma interface para algoritmos de Machine Learning. Então, a principal vantagem de todas essas livrarias é que, eventualmente, a gente pode utilizar várias delas ao mesmo tempo. Eu atualmente trabalho com ITK, OpenCV, DLib. Elas fornecem métodos para convertir ou para poder passar de uma livraria para outra. Então a gente não precisa ficar fazendo todas as implementações do zero. Obrigado. Isso é tudo.